O que acontece, jovens curiosos, se estamos sempre perdendo tempo com coisas inúteis ou vendo inúmeros vídeos e recomendações estranhas no YouTube? Que tal passar alguns minutos no Senhor Curiosity e ainda aprender algo? 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em 10 minutos, mas que não são qualquer fato, porque esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso e por muito mais, essas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. Você provavelmente lembra do filme de Natal Esqueceram de Mim, ainda popular hoje. No entanto, você sabia que a namorada do Buzz, que aparece brevemente em uma foto, na verdade é um garoto? Sim, ele era filho do diretor de arte, pois consideraram cruel escolher uma garota para o papel. Atualmente, podemos encontrar muitos animais que são facilmente considerados heróis por muitas pessoas. E, infelizmente, há pouco tempo faleceu Magawa, uma rata que salvou centenas de vidas no país do Camboja. Ela morreu aos 8 anos de idade e por muito tempo ela foi capaz de farejar minas terrestres e explosivos, evitando assim a perda de centenas de vidas na pobreza. Obrigado por tudo, Magawa. Já viu filhotes de uma gata serem tão diferentes? Embora você não acredite, isso realmente é possível. Essa situação acontece porque esse animal é capaz de ser fecundado por vários machos no mesmo cio. Por isso, você pode encontrar filhotes totalmente diferentes uns dos outros. Há muito tempo existiu uma mulher que quebrou um recorde realmente incrível por ser a pessoa que mais teve filhos em toda a sua vida. Era uma russa de sobrenome Vassilieva, no século XVIII, que deu à luz 69 crianças. Em geral, as ferramentas utilizadas em trabalhos importantes, como aqueles relacionados à marinha, costumam ser altamente caras. Esse é o caso dos controles dos periscópios de submarinos, os quais costumavam custar até $38 mil em 2017, quando descobriram que um controle de Xbox de apenas $30 podia perfeitamente fazer o mesmo trabalho. Se falarmos de tradições ou costumes estranhos, o Japão facilmente poderia se posicionar entre os países mais extremos, pois aqui se espera que cerca de 100 mil pessoas desapareçam a cada ano. Literalmente, essas pessoas são conhecidas como Hutsatsu e desaparecem dos seus contatos habituais e ninguém volta a saber delas. Um fenômeno comum diante de problemas no trabalho, estudo ou relacionamento amoroso. Por que tão estranho o Japão? Existem muitos fatores que influenciam a economia local de cada país, mas isso é totalmente outro nível. No total, em 2018, graças à popularidade da banda sul-coreana BTS, bilhões de dólares para a economia local. Na verdade, esse número é comparável à contribuição da companhia Korean Air. Existem datas que são bastante curiosas, e neste caso não há exceção. Veja, no dia 2 de novembro do ano 2000 foi a última vez que todos os humanos estiveram juntos na Terra. Se você está se perguntando por quê, é porque desde então, pelo menos uma pessoa permaneceu na Estação Espacial Internacional. Atualmente, a poluição é um problema que afeta mais de um país, como é o caso da China. Na verdade, é justamente por causa disso que um empresário teve a brilhante ideia de começar a vender latas com nada mais, nada menos do que ar puro. Pode parecer bobo, mas o valor era só 80 centavos de dólar, e em 10 meses ele arrecadou mais de 6 milhões. Se você já viu uma cabra, provavelmente já reparou nos olhos dela, com pupilas horizontais em forma de fenda. Mas por que elas têm assim? Isso ocorre porque melhora a percepção de profundidade periférica, permitindo manter o equilíbrio, um dos piores lugares. Além disso, ao inclinar a cabeça para pastar, seus olhos mantêm-se alinhados ao horizonte, ficando atentas a predadores. Se falarmos de recordes estranhos, a verdade é que não são só os humanos que podem conquistá-los, já que alguns animais conseguem feitos surpreendentes. Assim, o número recorde de ratos caçados por um gato é de 28.899 e era a gata de uma destilaria. O nome dela era Towser e, após sua morte, a destilaria de Glen Turren fez uma estátua em sua homenagem. Ótimo trabalho, Sr. Bigodes. Algumas superstições foram longe demais na antiguidade. Dizem que a palavra original para urso se perdeu e foi trocada por urso, que significa o marrom, pois acreditavam que mencionar o nome verdadeiro faria o animal aparecer, o que era perigoso na Idade Média. Atualmente, os óculos de sol são um acessório bastante popular, mas você já se perguntou como seriam os primeiros óculos de sol no nosso mundo? Esses têm cerca de 2.000 anos e eram usados por caçadores inuites. Eles se pareciam assim? Eles eram feitos de ossos e tinham uma fenda fina no meio para proteger dos raios do sol que refletiam na neve do Ártico.
Provavelmente você já comprovou isso por si mesmo, mas uma formiga nunca pode morrer por ser lançada de grandes alturas. Isso acontece porque sua velocidade terminal nunca pode ser alta o suficiente para matá-la com o impacto. Isso acontece porque a resistência do ar que age contra a formiga é tão forte que a gravidade não consegue empurrá-la fisicamente para a terra um pouco mais rápido. Se você já entrou no mar, talvez tenha provado o gosto desagradável da água salgada. No entanto, você sabia que a maioria dos gatos pode beber essa água? Pois é, mesmo que pareça estranho. Eles têm rins que possuem a capacidade de filtrar perfeitamente a água salgada, já que o restante eles usam para se hidratar. Se você já assistiu a um filme de terror, provavelmente ouviu aqueles sons que costumam arrepiar os cabelos da nuca. Existem alguns, chamados de infrassons, que costumam ser adicionados porque estão abaixo do alcance da audição humana e acabam induzindo a ansiedade. Porque não podemos ouvi-los, mas podemos senti-los? Que medo! Gatos são mamíferos com capacidade cerebral para sentir emoções. E caso não saiba, todas as estruturas cerebrais, mecanismos e neurotransmissores necessários para esse processo são praticamente iguais aos dos humanos. Você já deve ter ouvido falar de trabalhos tão estranhos que parecem mentira, e na verdade eles existem. Na verdade, em 2017, a NASA ofereceu um cargo chamado Oficial de Proteção Planetária, que basicamente consiste em defender nosso planeta dos alienígenas, e seus salários eram de mais ou menos $180 mil. Mesmo que você nunca tenha vivido uma explosão nuclear, esse dado vai te parecer algo inacreditável, pois depois de ser afetado por uma explosão dessa magnitude, dizem que você não deveria passar condicionador no cabelo, porque esse produto contém tensoativos catiônicos que se ligam a partículas radioativas, e pode ser que essas partículas fiquem presas no seu cabelo, então não é uma ideia muito boa. Se você tem animais de estimação, provavelmente sabe o quanto eles podem ser travessos, embora talvez nunca tenham pedido comida pela internet. Incrivelmente, em 2018, uma mulher teve que tirar sua caixa de som Alexa de casa porque descobriu que seu papagaio, que se chamava Rocco, costumava pedir lanches pela Amazon e fazia isso com bastante frequência. Se por acaso você é uma pessoa que sofre de insônia com frequência, então vai ficar feliz em saber que isso provavelmente tem solução, já que você pode resolver com esse truque. Existe algo conhecido como o efeito placebo do sono, e isso basicamente é o que acontece quando uma pessoa se convence de que dormiu o suficiente, mesmo que não tenha dormido. Atualmente, dizem que um dos animais mais feios do mundo é o chamado peixe-borrão, peixe que provavelmente você já viu alguma vez navegando na internet. Dizem que esse peixe pode não ser tão feio em seu habitat. Ao chegar à superfície, a descompressão o faz expandir e relaxar a pele, distorcendo seus traços. Vestidos de noiva famosos são caros e luxuosos, mas você sabe quanto custou o vestido mais longo do mundo? Seu valor foi cerca de $3,5 milhões, e sua cauda tinha aproximadamente 8 quilômetros. Se você está se perguntando o que isso significa, é o comprimento suficiente para cobrir o Monte Everest. Isso parece um pouco exagerado. Muitos dos artistas famosos que conhecemos ou que conhecemos em algum momento, infelizmente, tiveram uma infância ou um passado muito diferente do que imaginamos. Quando criança, o pai de Michael Jackson zombava de sua aparência, chamando-o de nariz de batata, o que o deixou obcecado com o rosto e corpo pelo resto da vida. Dia após dia, a tecnologia avança cada vez mais, nos trazendo produtos dos mais incríveis. E talvez você pense que o primeiro telefone celular inteligente tem pouco mais de uma década, mas você está enganado. Em 1994, a IBM, em seu telefone celular com tela sensível ao toque, já tinha e-mail, o que faz com que ele seja considerado o primeiro smartphone. A ciência evoluiu bastante. Por isso, todos os dias podemos nos deparar com notícias das mais estranhas. Mesmo falando de um inseto vivíparo, isso vai te surpreender e provavelmente desagradar. Saber que, em geral, o leite que vem das baratas é tão nutritivo quanto aquele proveniente das vacas, segundo estudos científicos, mesmo que você se interesse muito por curiosidades antigas, é bem provável que essa informação te pareça um tanto inacreditável. Durante a Grande Depressão dos anos 20, as colheitas eram tão baratas que costumavam queimar milho em vez de carvão, já que era muito mais barato. Se você é apaixonado por carros ou simplesmente ganhou alguns deles na infância, o fato é que os Hot Wheels continuam populares até hoje, mesmo depois de terem sido lançados há mais de 50 anos, em 1968.
Na verdade, você vai se surpreender ao saber que eles foram criados pela empresa Mattel, por Helios Handler e Ruth Handler, porque sim, o criador dos Hot Wheels e a criadora da Barbie eram casados. Vamos ver se você sabia disso, amigo, sabia? Estamos falando de atores clássicos. Talvez o nome Jack Coogan lhe seja familiar. Ele foi uma criança, ator dos anos 20 que atuou com Chaplin. Anos depois, descobriu que seus pais investiam seu dinheiro em joias e carros caros, então os processou. Além disso, isso levou à criação da Lei Coogan, que protege os direitos das crianças atores. Lei. Se falarmos de tragédias na história, temos uma lista extensa. Na verdade, houve um incidente no ano de 1875 em Dublin, onde houve um incêndio e 13 pessoas morreram. Mas o curioso é que nenhuma delas morreu por inalação de fumaça ou por queimaduras, mas sim por terem bebido. Rios de uísque de barris derramados afetados pelo fogo.